Olá, bom dia. Tudo bem? Tia Monique tá sem máscara porque tá sem aluno, tá? Hoje é a nossa aula de português, tipo de narrador, ortografia junto ou separado, das páginas 29 a 32, tá? Então, lá na página 29, começa falando sobre tipos de narrador, né? O primeiro narrador que aí na página 29 fala é o narrador que está em primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa? Primeira pessoa, eu, né? Primeira pessoa do singular. E ele diz o seguinte: é aquele que, sendo um dos personagens, conta a história sobre sua perspectiva. Esse narrador pode ou não ser protagonista. Quem é o protagonista? O protagonista é aquele que é o mais importante da história, né? Que faz o papel principal, né? Esse é o protagonista. Então, aqui fala que é sobre a perspectiva, sobre o olhar do protagonista, ou seja, o personagem principal, tá? Então vamos lá. Aqui fala sobre um dos narradores, né? Agora aqui na página 30 fala o narrador em terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa que ele trata aí? É aquele que conta a história. Ele ou ela. Tá joia? Ele ou ela é aquele que conta a história como se fosse um observador. Porque quem conta a história na terceira pessoa conta a história de alguém, né? Ele foi fazer uma viagem, fez uma viagem longa. Então ele está contando a história de alguém, não é isso? Então olha só, terceira pessoa é aquele que conta a história como se fosse um observador, alguém que está vendo, né, os fatos acontecerem. Não participa dos fatos, ele apenas vê. Esse tipo de narrador pode assumir características diferentes, o que leva às duas classificações. Então, o narrador na terceira pessoa é o narrador observador ou onisciente. Qual a diferença entre o narrador observador e a do narrador onisciente? O narrador observador, quem conta a história sabe o que aconteceu. Quem conta a história sabe o que aconteceu, mas não sabe tudo sobre os personagens, tá? Ele não sabe tudo. Ele viu, ele é um observador, mas ele não conhece tudo sobre os personagens. Já o narrador onisciente, esse narrador, além de conhecer todos os fatos sobre uma história, ele conhece os pensamentos dos personagens, ou pelo menos alguns dos pensamentos, tá? Já o observador, ele não conhece os pensamentos do personagem. Ele apenas viu, ele só observou, ele viu, mas não conhece tudo sobre o personagem. Mas o onisciente conhece tudo sobre o personagem? Sim. Então, qual a diferença entre o narrador observador e o narrador onisciente? É que os dois viram o fato acontecer, contam a história do que viu. Mas um conhece os pensamentos dos personagens e o outro não conhece, tá? Então, essa é a diferença entre esses dois narrador-observador, tá? Que é o narrador na terceira pessoa, tá joia? Então, nós temos aí a atividade da página 30 e na página 31 a respeito desses narradores, tá? Vocês vão ler aí trechos
Alice no País das Maravilhas, né? Da história Alice no País das Maravilhas, e vai falar sobre os narradores que nós estamos estudando, tá? Que é o narrador observador e o narrador que participa da história, né? Que é aquele narrador que pode ser o protagonista, né? Que é o que está na primeira pessoa. Quando eu sou protagonista, quando eu conto uma história na primeira pessoa, eu conto uma história sobre mim. Eu fui, eu era, eu estou, não é isso? Agora, quando eu conto uma história de alguém, né? Quando eu sou apenas observador, eu uso a terceira pessoa, que é o quê? Ele ou ela, tá certo? Esse terceira pessoa aí pode ser singular, ele ou ela, ou no plural, eles ou elas, tá joia? Já na página 32, nós temos aí a ortografia, junto ou separado, tá? Então, nós temos aí alguns exemplos de algumas palavras que nós vamos precisar usar. Será que é junto ou separado? Né? Que escrevemos. Existem muitas palavras que, de repente, não parece que é escrita junto? De repente, não parece uma palavra só? Mas não é. De repente, é uma palavra que é escrita separada, tá? De repente. Perdão. Na fala, é comum que não identifiquemos uma pausa entre uma palavra e outra, ou seja, elas são pronunciadas de forma contínua. De repente, a gente dá pausa. De repente, a gente não dá pausa, a gente fala ela como se fosse uma única palavra. De repente. Tá? Elas são pronunciadas de forma contínua, não ficando claro para o ouvinte, muitas vezes, o final de uma palavra e o início da outra. No entanto, na escrita, essa separação precisa ficar o quê? Evidente, na escrita, tá? Então, muitas palavras são escritas separadas, mas na pronúncia não há pausa, então parece ser uma palavra só, como de repente. Tá? Mas existem outras, tá? De repente, por isso. A gente fala assim, por isso. A gente não fala assim, né? Na hora da pronúncia a gente diz por isso. Aí não parece uma palavra só? Mas não é. São duas palavras. Por isso. Em cima, o que chama-se. Tá? Então, existem muitas palavras que na pronúncia parece ser apenas uma, mas na escrita, de fato, elas são duas palavras. Tá? Então, vamos fazer o exercício também da página 32. Quem está em casa, eu vou colocar a correção das atividades, caso você tenha alguma dúvida. Um beijo!